Bem, vai ter algum corte aqui de slides, mas não atrapalhará muito a nossa dinâmica. Bem, novamente, né? Bom dia, ou quase boa tarde a todas e todos. Eu não preciso me apresentar novamente, né? Sou Nelson Granato, economista, mestre em desenvolvimento econômico pela UFPR. Fui aluno do professor Alexandre Porce, né? Por isso já tinha um contato dele, né? E eu acho que a apresentação dele foi bastante esclarecedora, ou na verdade, né, deu os primeiros passos aí que são necessários para a gente utilizar e analisar indicadores para, seja quaisquer fins que a gente quiser utilizados. E aqui agora atualmente na assessoria da presidência do Instituto Rui Barbosa, a gente faz um pouquinho de tudo, né? Vocês me viram aqui arrumando os slides, arrumando o projetor, viabilizando ali a apresentação da Estela, né? A gente saca a bola, recepciona, levanta, corta, né? E num ciclo sem fim de atividades. Mas é um ciclo muito bom, muito proveitoso. E são momentos como esse, em que a gente está aqui reunido para uma reunião de trabalho aqui do Projeto Integrar, né? Em que a gente vai debater aqui uma série de questões. E esse trabalho que a gente vem executando no Instituto Rui Barbosa se torna-se ainda mais gratificante. O Instituto Rui Barbosa, como vocês podem ver, ele tem uma série de ações, né? E uma dessas ações aqui é a Rede Nacional de Indicadores Públicos, né? Que é uma atividade especialmente gratificante dentre as inúmeras atividades que nós temos aqui dentro do Instituto Rui Barbosa. Ela é conduzida ali a nível político pelo Dr. Sidney Peralta, que infelizmente não participa aqui do Comitê Técnico de Educação, não está presente aqui hoje nesta reunião, mas é uma das grandes figuras que nós temos aqui no quadro do controle externo brasileiro. E eu acho que aqui essa primeira apresentação, né, essa primeira oportunidade que nós temos de apresentar aqui o IEGM e o IEGE aqui para o Projeto Integrar, é também uma tentativa de sensibilizar aqui esse projeto aqui a conhecer melhor essa ferramenta, uma ferramenta que ainda está em construção, uma ferramenta que nós não temos medo de mostrar as deficiências e as críticas que ainda se tem que se fazer a essa ferramenta, mas é uma ferramenta que está aí, está sendo utilizada por todos os tribunais de contas estaduais do Brasil, e se nós quisermos aqui, de fato, agirmos aqui em conjunto, né, vamos dizer assim, envolver todo o sistema de tribunais de contas brasileiros, a Rede Indicom é um dos caminhos que nós temos aqui para integrarmos aqui os trabalhos aqui que nós venhamos desenvolvendo aqui no âmbito do Projeto Integrar. O que é o IEGM e o IEGE? Né? São os dois grandes indicadores que estão sob responsabilidade aqui da Rede Indicom, né? IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGE, Índice da Efetividade da Gestão Estadual. Apesar de trazer no seu nome aqui no E de efetividade, na verdade a gente não está falando aqui de impacto nas políticas públicas, que seria o conceito original de efetividade, mas mais a questão de efetividade de processos, né? A verificação se os municípios, os gestores estaduais e municipais, eles estão se esforçando em implantar aqueles processos que são necessários para executar as inúmeras políticas públicas que estão sob sua responsabilidade. Assim, né, o IEGE e o IEGM, eles são indicadores ali que avaliam o grau de implantação, o grau de aderência das gestões municipais e estaduais a determinados processos e controles que são necessários para executar todas essas políticas públicas. E desse modo, né, ao aferir esse grau de implantação, né, e também através ali do questionário do IEGE e do IEGM, que a gente tem ali perguntando ali para os gestores ali sobre a implantação ou não de determinados processos e controles, a gente tem aqui conosco um verdadeiro instrumento de fiscalização de políticas públicas, né? Pois ao avaliarmos se aqueles processos foram implantados ou não, nós começamos ali um processo de avaliação dessas políticas públicas que estão sob responsabilidades dos gestores municipais e estaduais. Como nós fazemos essa fiscalização? Essa é uma questão que nós ainda estamos debatendo bastante aqui no âmbito da Rede Indicom, mas creio que seja bastante útil aqui também de trazer à tona para o debate aqui no âmbito do Projeto Integrar. Né? Se até hoje nós não temos ainda muito bem definido
ou né, estamos começando agora a vislumbrar os primeiros produtos aqui do projeto Integrar, né, até porque a gente ainda não tinha muito bem claro quais seriam os objetivos do projeto Integrar. O mesmo processo de construção passou e vem passando e continuará passando aqui a rede Indicom, né, pois se tratou ali de uma iniciativa original ali de construir esses indicadores aí de avaliação das políticas públicas municipais, mas como marco conceitual, lá como bem definiu o professor Alexandre Borges na palestra dele, como esse marco conceitual não estava muito bem construído, a forma do indicador foi sofrendo uma série de alterações ao longo do tempo, né? Não saiu uma versão final desse indicador, né? E até hoje nós estamos ainda em busca de construir esse marco conceitual. E creio que se aqui o projeto Integrar aqui também não ter esse marco conceitual bem definido, né? A gente vai continuar aqui dançando aqui em algumas questões. E daí só resgatando também um pouquinho aqui a apresentação do Alexandre Borges, né, do professor Alexandre. Quem aqui achou a apresentação dele difícil? Entendeu? Algumas pessoas? Médio? Nada? Sim. O começo da apresentação foi bom, né? Até a parte que apareceram as fórmulas, né? Mas, né, sinto-lhes informar que esse é o conhecimento básico que nós temos que ter quando formos discutir aqui indicadores, construção de indicadores, utilização de indicadores, interpretação de indicadores para fiscalização ou quaisquer outros fins. Vamos depender ou precisaremos e devemos usar a ajuda dos especialistas? Com certeza. Mas se a gente não tiver esse background mínimo para debater com os especialistas, a gente não consegue nem sequer formular perguntas para eles, né? Ou seja, né, ali a apresentação do Alexandre Borges mostrou ali o problemão, o desafio enorme que nós temos aqui pela frente quando nós formos aqui nos debater aqui com o painel de indicadores que a OCDE está construindo para analisar a educação. E aquele painel de indicadores, tal qual aqui os indicadores ali, o IEGE e o IEGM, eles são instrumentos de fiscalização de políticas públicas. Agora, como nós vamos fazer essa fiscalização? Existem pelo menos, se nós seguirmos aqui as definições que estão constantes nas normas de auditoria, né, que são o nosso guia referencial para construirmos, para executarmos os nossos trabalhos de fiscalização, nós vamos ter aqui pelo menos 3 tipos de fiscalização de políticas públicas, ou 3 possíveis tipos de realizar esse tipo de fiscalização. Nós podemos realizar auditorias de conformidade, nós podemos utilizar auditorias operacionais e nós podemos partir aqui para a avaliação de políticas públicas. Independentemente da forma que nós escolhermos aqui para realizar essa fiscalização, nós necessariamente utilizaremos indicadores. E muitos desses indicadores, inclusive indicadores de processo, aqui, como é o caso aqui do IEGM e do IEGE. O que seria aqui uma auditoria de conformidade de políticas públicas, né? O marco referencial para nós estabelecermos o que é uma auditoria de conformidade estão lá nas nossas normas de auditoria, na NIBASP 100, que traz os princípios fundamentais de auditoria do setor público, ou seja, qual for o tipo de fiscalização. Na NIBASP 400, que vai trazer ali os princípios fundamentais de auditoria de conformidade. E também da NIBASP 3000, que está para sair aí, que é a norma de auditoria de conformidade, que transforma aqueles princípios ali da NIBASP 100 e da NIBASP 400 em requisitos necessários para você realizar uma auditoria de conformidade. E o que é a auditoria de conformidade? Está ali na definição dada pela NIBASP 400, né? Que diz que a auditoria de conformidade é a avaliação independente, né, realizada pelo Tribunal de Contas, pela entidade fiscalizadora, para determinar se um dado objeto está em conformidade com as normas aplicáveis identificadas como critérios. Como o IEGM é um indicador de processos, tal qual o IEGE, ele pode ser muito utilizado como um instrumento de fiscalização de políticas públicas sob essa ótica de auditoria de conformidade. Como a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar o IEGM e o IEGE, que estamos utilizando, construindo instrumentos para utilizá-los dessa forma, como uma avaliação de risco, né, por exemplo, né? E assim a gente poderia utilizar esses indicadores para identificar municípios e estados que implantaram ou não determinados processos, né, previstos em leis ou em instrumentos normativos, ou seja, que se transformam em critérios legais que a gente possa utilizar em auditorias de conformidade. A utilização do IEGM e do IEGE como avaliação de risco
Já está, por exemplo, previsto ali, por exemplo, no relatório SMART, que o TCE de São Paulo emite, para as equipes de fiscalização que vão a campo dos municípios, né? Onde tem ali a equipe de fiscalização já vai a campo, com um relatório que diz ali em quais pontos o município ali não atendeu alguns determinados processos ali inquiridos pelo IGM, considerados como críticos, né? Já se tornando assim um instrumento ali para orientar a fiscalização para determinados aspectos. E o IGE e o IGM, os processos inquiridos nos seus questionários, também podem ser utilizados como critério para realizar essas auditorias de conformidade em políticas públicas, né? Através da verificação de se os gestores municipais e estaduais implantaram determinados processos de controles ali inquiridos pelo questionário que foram identificados como críticos. Um tipo de fiscalização bastante comum e que a grande maioria dos tribunais de contas já realizam dessa forma é a validação do IGM, né? Cuja documentação de trabalho está toda disponível no blog da Rede Nacional de Indicadores Públicos, né? Que ao final aqui da minha apresentação eu vou deixar aqui o link para vocês se vocês tiverem interesse de verificar. Assim, né, às vezes é meio estranho você pensar assim, ué, mas eu estou fazendo uma fiscalização de políticas públicas sobre o viés de conformidade? Isso é certo? Isso é errado? Isso existe, né? Tem aqui uma primeira reflexão aqui para o nosso debate, né? Às vezes não estamos confundindo a fiscalização de políticas públicas e estamos associando automaticamente o seu objeto com auditoria operacional, quando na verdade estamos fazendo uma auditoria de conformidade de aspectos de políticas públicas. Por exemplo, quantas vezes a gente não vai a campo ali pensando que estamos fazendo ali uma auditoria operacional, por exemplo, no transporte escolar, e ficamos verificando ali se o ônibus tem licença, tem determinadas peças, tem determinados, se os pneus lá estão passando pelo devido processo de manutenção, se o veículo está passando por manutenção. Enfim, assim, na essência nós estamos ali verificando aspectos de conformidade. E isso não necessariamente é ruim. Não, isso não é necessariamente nem bom nem ruim, né? Basta, na verdade, nós fazermos o devido trabalho, né, de planejamento da auditoria de conformidade e identificar critérios que são de fato relevantes para a população ou para o público-alvo daquela política pública que nós estamos analisando. E não necessariamente sempre que a gente está fazendo uma auditoria de políticas públicas, nós estamos fazendo uma auditoria operacional, mas muitas vezes estamos fazendo uma auditoria de conformidade. Por quê? O que é a auditoria operacional? A auditoria operacional, né, o marco referencial da auditoria operacional, também está previsto nas nossas normas de auditoria, né? A NIBASP 100, que é a mãe de todas as normas, que traz os princípios fundamentais. Na NIBASP 300, que adapta esses princípios fundamentais aos aspectos de auditoria operacional. E na NIBASP 3000, que vai falar ali da norma de auditoria operacional, que novamente transforma em requisitos obrigatórios, transforma aqueles princípios que estão na NIBASP 100 e na NIBASP 300 em requisitos obrigatórios para você fazer um trabalho de tipo operacional. E o que vem a ser? Definição dada lá na NIBASP 300, né? A auditoria operacional é o exame independente, né? Novamente independente, realizado por um órgão independente, como é o caso dos nossos tribunais de contas. Um exame independente, objetivo e confiável, que analisa assim empreendimentos, sistemas, operações, programas, atividades ou organizações do governo estão funcionando de acordo com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade. E quando a gente lê efetividade aqui nas normas, leia-se eficácia. E se há espaço para aperfeiçoamento. Por que leia-se eficácia? Efetividade, muitas vezes, pode até ser, na verdade, um neologismo da língua portuguesa. Porque o termo original em inglês, effectiveness, ele diz muito mais respeito ao alcance de metas programadas do que propriamente impacto de políticas, né? Nós utilizamos o termo efetividade para designar impacto de políticas públicas. Em inglês daí não existe esse termo efetividade, eles usam a palavra impacto mesmo, né? Effectiveness, na norma, no seu texto original em inglês, tem muito mais a ver aqui com o significado de eficácia. Aqui daí o slide aqui que está aqui na apresentação cortou um pouquinho, né? Mas esse é um primeiro ciclo aqui da política pública ali, né? Inicialmente ele tem ali os objetivos daquela política pública, se pretende alcançar determinados resultados com aquela política pública que nós estamos implantando. Para alcançar esses objetivos nós temos ali uma série de recursos orçamentários. Recursos orçamentários esses que se transformarão ali em recursos físicos e humanos, né? Seja contratação de pessoal,
compra de materiais, construção de equipamentos, contratação de serviços, né? Enfim, uma série ali de processos que nós temos ali para transformar ali aquele recurso, aquele insumo monetário em insumo físico e humano, que são necessários para a execução de políticas públicas. Esses insumos físicos e humanos são colocados ali em uma série de processos esses que se transformam ali em produtos e serviços públicos, que são produzidos na expectativa de que aquilo tenha algum resultado, algum efeito sobre o seu público-alvo, sobre o seu público-alvo pretendido por aquela política pública, né? Quando nós analisamos aí cada uma dessas caixinhas, a gente vê ali, né, um primeiro princípio ali que está na auditoria operacional, que é a economicidade, que é verificar ali se os recursos orçamentários estão sendo usados de maneira econômica ali na sua transformação em recursos físicos e humanos. Nós temos ali um segundo princípio ali que é fiscalizado, que na auditoria operacional, que é o da eficiência, né? Que se a gente está minimizando ali a relação, minimizando a quantidade de insumos dada a quantidade de produto que nós estamos alcançando, ou se a gente está maximizando a quantidade de produtos dado a quantidade de insumos que nós estamos utilizando. E o terceiro elemento ali da auditoria operacional, que é a eficácia, né? Ou seja, a verificação se aqueles objetivos que nós inicialmente traçamos para aquela política pública está sendo alcançado ou não. Uma quarta dimensão que não está na norma, mas que se a gente mas que aparece quando a gente se propõe a utilizar indicadores de processo para analisar políticas públicas, é a questão do esforço, né? A gente está ali, daí seria uma análise ali se o gestor está ali se esforçando em implantar aqueles processos que seriam necessários para executar a política pública. Mas aqui a gente tem um limbo já normativo, porque a própria norma de auditoria operacional não fala dessa perspectiva de esforço, né? Talvez até porque ela se encaixa muito mais como ali na parte ali de conformidade, que a gente tem ali um critério e um objeto muito bem definidos para realizar aí essa análise de esforço. E por que é importante a gente analisar esse esforço do gestor municipal, do gestor estadual? Porque se a gente for analisar unicamente o resultado da política pública e posteriormente unicamente o impacto dessa política pública, a gente pode estar desconsiderando o contexto socioeconômico em que esse gestor está inserido, né? Porque o contexto socioeconômico em que esse gestor está inserido, ele vai contar muito ali no resultado, no impacto. Enquanto quando a gente está avaliando o esforço, quando a gente está avaliando o processo, como é o caso do IEGM e do IEGE, a gente está avaliando ali questões que estão diretamente sobre a ação do gestor, né? Diretamente sobre a responsabilidade do gestor. E é muito mais fácil também você estabelecer ali a relação de responsabilidade do gestor e implantar aqueles processos de produto, aqueles processos e controles ali necessários para a execução dessas políticas públicas, né? Não desconsiderando a importância de nós analisarmos essas outras dimensões, mas apenas reforçando a importância fundamental que tem essa análise de esforço aqui do gestor em implantar esses processos. E aqui nós temos uma série de aplicações, de possíveis aplicações do IEGE e do IEGM para a fiscalização de políticas públicas sob uma perspectiva operacional. Talvez a principal seja essa questão da avaliação de esforço, né? Onde a gente verifica se o grau de esforço do gestor público em implantar os processos que são inquiridos ali pelos questionários do IEGM e do IEGE. Um produto que nós temos em relação a isso são os relatórios do IEGM, né? Em que nós entregamos para o gestor ali um relatório ali em que a gente mostra para ele em quais processos ele implantou ou não, e mostrando também o porquê é importante implantar aqueles processos que ele não vem se esforçando em implantar. Outros viés aqui de análise utilizando o IEGE e o IEGM são a avaliação de eficiência, né? Em que a gente daí faz, na verdade, quase que um teste de qualidade ali daqueles processos que são incluídos pelo IEGM e pelo IEGE, né? Em que a gente verifica se aqueles processos estão ajudando ou não o gestor na maximização da produção de serviços públicos ou na minimização da utilização de insumos orçamentários, humanos e físicos, né? Esse é o tipo de análise que nós podemos fazer, por exemplo, na análise da prestação de contas anual do prefeito e do governador, né? E utilizar o IEGE e o IEGM nessa análise das contas do governador e do prefeito. E o mesmo raciocínio também pode ser utilizado aqui para avaliação de eficácia, né? Verificar se aqueles processos que são incluídos no questionário estão ajudando o gestor ou não a alcançar as metas pretendidas em termos de produção de serviços públicos ou no seu efeito imediato no seu público-alvo, né? Uma avaliação ali está alcançando as metas estabelecidas para os produtos e para os resultados das políticas públicas, né? Novamente ele passa por um processo ali de utilização
do IEGE e do IEGM em uma análise política pública mais ampla, como é o caso das contas do governador. Tem aqui também uma segunda reflexão, que cabe tanto para o IEGM e para o IEGE, quanto aqui para as atividades aqui do projeto Integrar. Né? Todas as informações e processos de controle são captadas via questionário. Né? Assim, né, esses questionários do IEGE, do IEGM e dos indicadores de governança, né, que o TCU já fez bastante no passado, e novamente faremos aqui no âmbito do projeto Integrar, eles estão servindo como um instrumento de coleta de dados. Dados esses que nós estaremos utilizando para analisar aspectos de conformidade e operacionais de políticas públicas, ou nós estamos apenas levantando dados e aí onerando o gestor com a petição de cidades, né? Acho que é muito importante isso quando nós começamos a pensar em construir um questionário, né? Se a gente vai perguntar vai fazer uma determinada pergunta para o jurisdicionado, a gente tem que saber do porquê nós estamos fazendo aquela pergunta, né? Se nós não formos utilizar essa informação, nós estaremos apenas onerando o gestor, que já tem uma série de atribuições. E por fim, né, a questão da avaliação de políticas públicas, que vai além da auditoria operacional. Né? A avaliação de políticas públicas também, novamente, bebe dos princípios fundamentais da auditoria do setor público. E há uma norma específica aqui da Intosai, a GUID 9020, que era a antiga Intosai GOV 94.000, né, 9.400, que traz ali as orientações para a avaliação de políticas públicas. E o que vem a ser essa avaliação? A avaliação de uma política pública é o exame que se realiza para determinar a utilidade de dita política. Uma avaliação que analisa de maneira mais temática possível os objetivos, a execução, os produtos, os resultados e o impacto socioeconômico de uma política. E mede sua performance com a finalidade de avaliar finalmente a sua pertinência ou adequação. Ou seja, ela vai para além daquele ciclo aqui da auditoria operacional, né? Ela começa antes da fase dos objetivos, do estabelecimento de objetivos de uma política pública, e verifica ali as necessidades da população, né? Ou seja, dá um passo anterior ao auditoria operacional e dá também um passo posterior ao auditoria operacional. Para além dos resultados, né, que é o efeito de uma política pública sobre o seu público-alvo, ela vai para o impacto socioeconômico daquela política. E para isso, né, para além ali da análise ali da eficiência, da economicidade e da eficácia e do esforço do gestor, há também ali uma análise da relevância da política pública, né, para verificar ali se os objetivos estabelecidos estão de acordo ou não com as necessidades da população, e também uma avaliação da utilidade da política pública ali, né, que vai verificar se os impactos socioeconômicos daquela política pública estão relacionados ou não com a necessidade da sociedade. E para além dessa análise de utilidade e relevância, ela também engloba aqueles princípios ali da auditoria operacional. Ela também verifica a eficiência do gasto público, ela também verifica a economicidade da utilização dos insumos, ela também verifica a eficácia, o atingimento ou não dos objetivos inicialmente propostos. E para tudo isso a gente utilizará, ou precisaremos utilizar, não temos como fugir disso, nós precisaremos utilizar indicadores. Indicadores, inclusive, específicos para cada uma dessas fases, né? Porque se a gente tenta englobar num único indicador todas essas dimensões, a gente vai ter um indicador que não traz informação alguma, né? E por fim, aqui a avaliação, que serve para a rede de bom, serve para o projeto Integrar, serve para qualquer trabalho de fiscalização que nós vamos fazer. Qual é o nosso objetivo, né? Fiscalizar aspectos de conformidade, fiscalizar aspectos operacionais, ambos aspectos, fazer uma avaliação da política pública de uma forma mais ampla. Seja qual for a nossa decisão, nós precisaremos de indicadores, né? A forma de utilizá-los é que dependerá da definição do objetivo do nosso trabalho. Tem aqui para quem quiser aqui ter acesso aqui às fontes aqui utilizadas aqui nessa apresentação, nós temos as normas de auditoria, que vão trazer ali todo o marco teórico para nós realizarmos qualquer tipo de trabalho de fiscalização, inclusive os trabalhos de fiscalização que nós faremos aqui no âmbito do projeto Integrar. Essas normas também estão disponíveis ali no original em inglês, ali no IFPP, né, que são as estruturas de pronunciamentos profissionais da Intosai. Aquelas informações referentes aqui ao IGM, né, tanto a sua parte conceitual quanto a parte de resultados, e também algumas análises estão disponíveis ali no portal do IRP. E também o trabalho da rede de bom, né, como por exemplo, toda a documentação do trabalho referente às fiscalizações de validação do IGM,
também estão disponíveis ali no blog da Rede de Bom. E aqui, por enquanto, é só meu muito obrigado. Roberto Paulo. Aí vou chamar o Roberto. Nosso tempo até meio de meia, não sei se todos sabem, se alguém achou que era até meio-dia, não, meio de meia. Então a gente tem 20 minutos para essa discussão. E alguém já tem uma pergunta também? Vamos abrir para fazer comentários. Eu só queria um comentário. A gente está dando tanta importância ao IEGM na UAR que a gente tem aquela lei onde os recursos do Estado vão distribuídos para os municípios, até hoje nunca foram claros. A gente vê que os recursos percentuais para cada município é muito à base da questão política, do que o governador, do que a equipe do governador tem uma admiração não por cada município. E aí a gente hoje, a nossa secretária da Fazenda, ela era do TCE. Ela é do TCE, está hoje como secretária da Fazenda, a Semiramis. E uma das primeiras atitudes dela é justamente colocar os critérios para essa participação dos recursos. E um dos critérios também está trabalhando com a equipe do TCE, essa lei. E um dos critérios que a gente está colocando é justamente o IEGM, para ir mais recursos para aquele determinado município. Isso é uma coisa que a gente está super feliz, porque deu um impulso maior no trabalho do tribunal para a questão do IGM. O que eu acho que é essa pergunta que você colocou no final, importantíssima. Os tribunais, e eu espero, já que o nosso congresso é agora em novembro, eu espero que a gente possa discutir um pouco sobre isso. O que é que nós queremos? É um monte de dados, né? Porque muitos tribunais, inclusive o nosso, não faz um encontro com os municípios no início de mandato, no meio do mandato, no final do mandato, para mostrar dados que a gente está desde 2016 coletando e convalidando. O que é importante desse dado é que, além de os tribunais irem, a gente está convalidando essas perguntas, as respostas. Então, são dados muito consistentes e que a gente não pode simplesmente ficar com eles. Sim. Senão, obviamente, isso está criando mais um cargo do gestor, né? Assim, no âmbito aqui do IRB, a gente tem, né? Temos as atividades da rede de conta, como tem como a Infocontas também tem sua própria qualidade de atividades, em que a gente começa a construir agora alguns modelos, né, de análise do IEGM e do IEGE, né? Porque realmente até agora eu sei que a gente vem percebendo, do ponto de vista do IRB, né, é que os tribunais de contas eles realmente fazem, né, todo mundo aplica esses questionários do IEGM, mas estão dando muito pouca utilização desses dados, né? Daí construção de relatórios, né, fazendo eventos com os gestores municipais, como a falou, e fazendo a fiscalização de validação, que também é importante, né, porque também nada adianta você receber um dado que você não te ajuda a dificuldade do formato. Tudo isso daí ajuda a dar utilidade para esses dados, tá? E fazer com que eles de fato se transformem em um instrumento de fiscalização da nossa política. Nelson, eu ia falar, mas agora eu vou falar. Então, claro. Eu estou atento ao fato de que a tradução de efeitos não diz respeito à efetividade para algumas entende, né? Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que a nossa escola de dimensões de desempenho é o Manual de Auditoria Operacional do PCU, e ali não se fala em impacto na realidade social, mas sim impacto no público-alvo da determinado programa político. Talvez a gente precise discutir isso melhor entre nós, já que a gente está se propondo
a partir, né, o projeto Integrar nasce de uma ideia de apresentar, avaliar em conjunto aquilo que pode fazer a diferença na sociedade, né, medir o desempenho dos resultados da educação na sociedade. Que resultado a gente está falando, afinal de contas, né? Será que todos nós estamos pensando no mesmo resultado em termos de... Tudo passa por uma clareza conceitual. Exatamente. Né? Então eu posso dar o nome que eu quiser. Exatamente. Tá? Lá, por exemplo, na discussão das normas de auditoria, mas serve só para auditoria, para levantamento não serve, para não sei o quê, para monitoramento, para acompanhamento. Né? Daí chegou um momento da discussão que a gente disse, não, então esqueça o termo auditoria, vamos falar de abacaxi, fiscalização de abacaxi do setor público. Tá, né? Mas na essência, abacaxi significa fazer fiscalização, né? Confrontar um objeto com um critério. A gente pode dar o nome que a gente quiser isso aqui, né? Por exemplo, impacto do público-alvo é resultado. Se casa aqui com o conceito de outcome, né? Então, né? Agora, né? Entendo por resultado isso, né? Entendo por impacto isso, né? Tendo essa clareza de conceito, a gente consegue também ter conceitos mínimos ali para a gente conseguir dialogar. Porque senão, realmente, se eu falo uma coisa e entende outra, não adianta nada. Não é nem uma crítica, porque o senhor vai entender que a determinada, né, parte da literatura de fato aborda dessa maneira, que existe os vias referenciais entendendo de outra, não é uma crítica, é uma alerta para que a gente... Não, mas é necessário, não, mas também assim, se a gente faz, ou se a gente está pretende fazer uma fiscalização aderente a padrões internacionais de qualidade, a gente tem que olhar para as normas internacionais de auditoria, né? Daí, independentemente se foi o TCU, se foi o TCE de Paraná, se foi o NAU, se foi o CAL em determinada época, independentemente do que eles fizeram, em outro momento, agora nós temos que voltar aqui os nossos olhos porque dizem as normas internacionais de auditoria devidamente atualizadas. Né? E a OCDE, que a OCDE está chamando isso? Eu acho que é um ponto que a gente precisa realmente pontuar e levar isso também como um elemento, né, de uma melhor definição. Pela proposta que eles apresentaram, eles estão partindo de resultados educacionais, que seria o ótimo, quase um output. É assim, é o que sai da escola, é a aprendizagem. Depois disso a gente ainda não está. Então o critério é a partir de resultados de aprendizagem. Aí eu denominaria um output, é um resultado imediato, né, da educação. E aí vai fazendo o caminho para trás, né, a partir de um filtro inicial de outputs, de resultados de aprendizagem que são deficitários, aí eu vou tentar explicar isso olhando alguns inputs que estão relacionados à escola e ao sistema. Mais fácil do que no nível outro, né? Pois é. Aí mas isso é uma discussão que a gente pode ter se isso para a gente é um elemento suficiente. Porque eu queria fazer uma colocação em relação à última reflexão que o Nelson propôs, né, de que de toda forma a gente vai precisar de indicadores. Se a gente estiver falando de conformidade operacional ou de avaliação de instituto, a gente vai precisar de indicadores. Mas aqui a gente está falando, a gente não está falando da auditoria ainda, a gente está falando da seleção. E a nossa decisão, ela não é pautada pelo tipo de auditoria que eu vou fazer. Se eu vou fazer conformidade ou operacional, porque amanhã a gente vai discutir operacional, para a gente conhecer mais e tudo, mas o objetivo não é fazer operacional necessariamente. O objetivo é a gente selecionar aquele campo que é mais crítico, que uma ação de controle vai ter um impacto mais positivo. E o objeto vai chamar um tipo de auditoria mais adequado para fiscalizar. É a partir do objeto que a gente vai definir o tipo de auditoria que vai ser mais apropriado. E os indicadores, eles estão sendo usados previamente a essa escolha, né, de qual é o tipo de auditoria. Então, também é mais um elemento, né? Mais uma forma da gente usar indicadores, não só no momento da auditoria, mas antes, que é o nosso caso. E eu queria pontuar para o Alberto a questão da rede de contas, que eu já estava sabendo com essa pergunta que ele fez. E aí queria que você explicasse um pouquinho. A gente chegou a conversar num dos subgrupos que a gente montou, que foi o de papéis de trabalho, e vários PCs fizeram conversas internas com as suas unidades de gestão de informação para conhecer como é o contas, como é que é esse compartilhamento de bases de dados. E a gente ficou já imaginando como que isso poderia ser usado da melhor forma para o projeto. Porque se a gente já tem bases compartilhadas, do lado de contas todo
agendado para ter uma plataforma comum de acesso a essa informação, né? A ideia da gente ter um mapa de informações dos indicadores, pelo menos os indicadores educacionais, que são os indicadores mais úteis, criminalidades oficiais deles, a gente poderia retirar da base esses dados, né? Fazer tipo um painel ou alguma coisa assim. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que você vê essa possibilidade, como é que funcionaria. Sim. Bom, no Lab Contas hoje, cada Tribunal de Contas, Estado, né, e eles têm um núcleo de formação estratégica. Por questão de estrutura tecnológica, hoje cada um tem direito a 2 usuários. Eventualmente, quando há uma participação em um projeto, caso da Aliança Nacional, a gente incrementou mais 2 usuários. Eventualmente, se o núcleo de informação tiver necessidade do Estado, um projeto como integrar, tem mais pessoas trabalhando dentro do ambiente, a gente é possível acrescentar talvez mais alguns usuários também. Tá? Então, assim, o ambiente é um ambiente propício para trabalhos conjuntos, né? A gente sempre pode dizer que é um laboratório, que é muito parecido com o que a Estela falou, a gente sempre prioriza a inovação, né? Trabalhos inovadores como esse, praticamente dá para fazer isso. A questão de trazer dados, eu acho interessante os dados do IGM, né? Que são dados hoje que a gente não tem isso lá no ponto, mas não sei exatamente como é que o Instituto trabalha com isso, uma plataforma, a universidade é compartilhado, isso está... Está divulgando mais ou menos o dado agregado, né? Mas, enfim, né? A lei tem um convênio, né? Para disponibilizar, para fazer essa troca de informações, né? Interessante. Então, acho que cada um deve contar, talvez, com uma informação estratégica, no final de contas, e já é feito alguns trabalhos dessa forma. Então, por exemplo, o trabalho lá de acumulação ilegal de carro, a CEFIP, ela coordenou juntamente com as unidades de proteção de pessoal de cada Tribunal de Contas do Estado, e aí essa equipe entra em contato com o grupo de formação, e o grupo de formação faz a parte tecnológica do trabalho. Então, é uma rotina que já tem ocorrido dentro do ambiente. A gente tem 2 reuniões anuais do Infocontas, então é possível negociar com o gestor do Infocontas, que hoje está no TCE do Espírito Santo, o conselheiro Urbana, e o Marinô, do ponto de vista técnico, para que seja incluído no planejamento anual do Infocontas esse trabalho de vocês. E aí, a partir daí, o grupo de formação pode estar dedicado em algum momento do ano para tratar dos dados de educação para o projeto integrado. Os dados de orçamento também, né? A gente poderia buscar mais facilmente os dados orçamentários dos estados, porque às vezes a gente tem na base de dados que são de nível federal, mas a gente consegue... Conseguiria trazer os dados também. Daí, cada Tribunal de Contas do Estado teria esse compromisso de buscar. A gente já tentou obter esse dado, o Augusto já tem essa informação, só no Nordeste, o SAG, lá, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, a gente já começou a trazer alguns dados, né? Claro que eles têm para o lado de contas a partir de que há uma demanda. Se tem uma demanda de trabalho que esse dado é necessário, aí a gente tem um trabalho de integração, de informação dentro do ambiente. E aí o grupo, a comunidade de informação passa a ter acesso ao dado e pode fazer os trabalhos. Inclusive, se for necessário, a criação de um painel no meio do grupo. A matriz de risco, que eu falei rapidamente, ela é uma matriz que foi originalmente desenhada para o grupo de Infocontas e foi coordenada pelo TCE de Pernambuco. Então, a gente tinha um inscrito, que era quem coordenava e tinha o papel de definir o modelo de dados que está dentro do ambiente para poder fazer um painel. Então, é possível fazer o trabalho dessa ordem. É possível também fazer ali, a hora que apresenta os dados da educação, aparece o IDEB. É possível um cruzamento de dados do IDEB com dados socioeconômicos dos municípios, porque essa é uma crítica, não é? Que o IDEB sofre uma crítica muito severa, porque ele é extremamente relevante, mas ele não compara, não é, o contexto no qual esse dado é produzido. É possível esse cruzamento? É possível. Do ponto de vista tecnológico, uma vez que eu não consigo afirmar hoje se a gente tem essa base de dados socioeconômica, né? Mas uma vez que essa base ela existe, a gente consegue de uma forma tecnológica, a gente, praticamente tudo é possível trazer para o ambiente dados, né, de estruturado, se for caso até dados não estruturados. Então, sim, é possível, uma vez que a base dentro do ambiente do lado de contas, eu consigo usar qualquer base.
Tá? Inclusive, eventualmente, se for definido alguns padrões, né, como a Renata colocou de orçamento, quiser dar um dado orçamentário, um dado socioeconômico, um dado de um índice. Inclusive, entre os índices, eu posso até criar um novo índice, que vai ser o IEGM, né? A gente, inclusive, esse ano, o tribunal está tocando essa administração, dentro dos índices de governança, o tribunal já tem feito alguns trabalhos, DOF-DI, DOF pessoal, DOF de administração pública. Esses trabalhos estão sendo integrados para a criação de um único índice que avalia todos os aspectos dos órgãos de administração pública federal. Obviamente, claro, a gente pode ter isso com um trabalho maior a nível nacional, com a participação dos estados e municípios.